Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Lucas, capítulo de número 16. Quero externar a Deus a minha gratidão por estar com os irmãos. Quero agradecer ao irmão Tiago, ao irmão Marcos, pela oportunidade. Hoje a gente não está mais na oportunidade de líder de mocidade, mas nós agradecemos o reconhecimento. Falando ali para o Tiago, hoje faz um ano que nós nos despedimos da área 5, mas estamos emprestados, tá bom? Emprestados somente. A todos os líderes da área 1, irmão Josué, com sua esposa irmã Kathleen, irmão Júnior, a todos os líderes, sintam-se abraçados em nome de Jesus. A todos os componentes da área 5, vocês sabem o carinho que vocês têm no meu coração. Minha esposa, irmã Milka, com um mini pregador ali, irmão Abner. Antes de sair eu falei para ele, hoje sou eu, mas daqui a alguns anos é tu pregando os cultos de criança, viu? E ai de tu se não for. Pronto. Tá ali o irmão Cleidson. O irmão Cleidson, a gente esteve conversando semana retrasada, não foi, Cleidson? Ou foi semana passada? Ele reconciliou-se com Deus lá na Kadosh, tá crente, para a glória de Deus. Ele, antes de sair, ele mandou uma mensagem, falou assim, ei, para aí tá chovendo? Aí eu falei, não vai chover não. E estava bonito para chover, né? Falei, não vai chover não. Aí ele, mas aqui tá cheio de relâmpago. Eu abro em Jó, capítulo 37. Aí ele começou a sorrir, eu falei, leia, rapaz. Aí lá diz que a voz do Senhor traz os trovões, a chuva se forma através da sua fala. Falei, só cai a chuva se Deus permitir. E eu já pedi para ele não chover, aí não vai chover, né, irmão Cleiton? Irmão David também. A todos sintam-se abraçados. Irmão Franciel, um abraço também em nome de Jesus. Quantos acharam Lucas capítulo 16, versículo 19? Lucas 16, 19, diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam à mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão, tem Moisés e os profetas, que eles os ouçam. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Diga amém. Me empreste sua atenção. Meus irmãos, o caráter desta parábola é único,
porque somente nessa parábola os personagens ganham nomes, e somente nessa parábola ela transcende a realidade cotidiana numa vida do porvir. Alguns teólogos discutem que se realmente Lucas 16 é uma parábola. É bem notório nós lembrarmos que a epígrafe que está na sua Bíblia, uns têm dizendo rico e Lázaro, outro a parábola do rico e Lázaro. É interessante nós entendermos que essas epígrafes não eram textos originais, mas somente para a organização do texto. Nós vamos observar, queridos, que a vida destes dois homens, contadas em Lucas 16, não traz uma explicação a fundo da vida de cada um. O que nós podemos entender por implicação é que o homem rico andava em uma vida de males, de pecados, e a consequência disso foi o inferno, o lugar dos mortos, o Hades. E por dedução, assim entendemos também, e nesta mesma implicação, nós entendemos que Lázaro foi um homem bom, e o resultado dessa bondade perante Deus e perante os homens foi o seio de Abraão, o lugar de descanso. O que nós podemos entender e concluir é que o céu e o inferno nunca foram e nunca serão um lugar fictício, um lugar inventado, uma história de gibi. Não, céu e inferno são uma realidade. Quando você sai, por exemplo, da teologia bíblica e vai um pouco para a filosofia, principalmente da greco-romana, nós vamos entender algumas historinhas ou algumas passagens que falam deste lugar de tormento e deste lugar de descanso. Quando nós observamos a história de Sétime, uma história egípcia, a história diz que Sétime observava na rua dois cortejos, um cortejo de um homem rico, muito elegante, e neste cortejo deste homem rico, Sétime observa que as pessoas choravam por causa deste homem. Vestia-se de púrpura, de um vestido de realeza, e todos choravam por ele. E ao mesmo tempo que esse homem rico passa nesta rua, ele observa um cortejo de um mendigo, de alguém que morava na rua e não tinha ninguém com aquele mendigo. Se Osíris, seu filho, que era um libertador e reencarnado, fala para o pai e diz: pai, eu vou lhe levar agora no lugar dos mortos, e você vai sentir o que o mendigo sentiu. A história vai dizer que Sétime se entristece, mas a tristeza dura pouco, porque ele vê de longe, ao lado do deus Ósiris, que era o deus egípcio, aquele mendigo, aquele pobre, vestido da realeza, de roupa da realeza, daquele rico que outrora morrera também. Quando ele observa isso, ele é levado também para ver aonde o rico estava. E o rico estava no lugar de tormento, no lugar de tormento e morte, onde não tinha alegria, onde o tormento era eterno naquele lugar. E o rico carregava uma mensagem dizendo: para todos os que são bons na terra, também o mundo inferior será bom, mas para todos os que forem maus na terra, as coisas não serão boas lá embaixo. Quando nós vamos ver a obra de Platão, A República, ele vai falar de um soldado chamado de morre, e depois de 12 dias ele torna a viver para falar a respeito do mundo do além. E ele diz que no mundo do além existe duas aberturas, uma abertura no céu e outra abertura na terra. Os que estão à direita serão levados para o céu, e os que estiverem à esquerda serão levados para o inferno, para um lugar de tormento. Na obra Sinal de Sócrates, Plutarco vai dizer que a alma de Timarco
também ver coisa semelhante, uma abertura que leva para o céu e outra abertura que leva para o inferno ou lugar de tormento. Quando nós vamos ver os textos apócrifos que não estão canonizados na Bíblia, há um texto de Esdras que não é canonizado, mas existe esse texto, diz o seguinte: então o poço do tormento aparecerá do outro lado, estará o lugar de descanso, e a fornalha do inferno será revelada do outro lado, e ao lado dela estará o paraíso de deleite. Salmos de Salomão, no número 14, versículos 6 ao 10, diz assim: a alegria dos pecadores é breve, mas a sua herança é o Hades, a escuridão, a destruição, e os piedosos herdam uma vida feliz. Os textos apócrifos estão falando a respeito deste lugar de tormento. No Salmo de número 73, eu peço a sua atenção para que nós entendamos onde nós queremos chegar. A Bíblia vai falar de Asaf. No primeiro versículo, Asaf diz: bom é Deus para Israel, mas os meus pés quase se desviaram, porque eu vi o sucesso do ímpio, eu vi que o ímpio prosperava, mas eu que adoro a Deus, sou levita, regente, eu olho para a minha casa e não vejo nada de bom. Aí a Bíblia vai dizer que ele tem essa impressão, até Deus mostrar-lhe uma visão. Ele vê o fim daqueles que são ricos, que é aqueles que viviam uma vida de realeza, aqueles que viviam, prosperavam, os homens ímpios. Jonathan Edwards, por exemplo, vai dizer que a terra é o único inferno que os justos vão suportar, mas é o único paraíso que os ímpios irão desfrutar. Há um contraste, senhoras e senhores, na vida desses dois homens. A Bíblia vai dizer que o rico vivia uma vida de realeza, o seu vestido era de púrpura, e púrpura era um material caro, porque era extraído dos caracóis marinhos. Enquanto Lázaro vivia debaixo da sua mesa, mendigando-lhe o pão. E nós aprendemos que ele desejava comer as migalhas que o pão que ele comia, os pães caíam. E nós devemos entender o seguinte, que até ontem nós aprendemos que essas migalhas desses pães era simplesmente um pão que caía acidentalmente quando o rico comia. Não. Este pão que caía na mesa do rico era um ato judaico, em que antes de comer ele pegava o pão, molhava as mãos e enxugava-lhe as mãos com estes pães. E eles caíam não de forma acidental, mas de forma proposital. E nós observamos, por exemplo, que para o judeu isto é um ato a mão suja é um ato de imundícia. E esse pão torna-se imundo por conta disso. E Lázaro desejava comer estes pães. Lázaro não se torna, por exemplo, imundo somente pelas suas chagas que estão-lhe abertas, mas pelos cães que as lambia, as chagas que estavam abertas. E para o mundo antigo, o cachorro, era um animal, era imundo, e eles não eram um animal domesticado, como eu e você, talvez alguns aqui tenham em casa. A grande pergunta que nós queremos entender, eu quero falar aos irmãos, é a seguinte: hoje a filosofia fala a respeito de uma pergunta, e não se canse, por favor. A grande pergunta da filosofia é: o que é a vida? Se eu for perguntar para cada um de vocês o que é a vida, dou 10 segundos agora para você responder. É uma resposta subjetiva, irmão Marcos, porque o que é a vida para mim pode ser não uma vida para você. E o que é a vida para a filosofia nunca se chega a um ponto final. Você pode estudar milhares de anos para a filosofia e eles continuam perguntando: o que é a vida? Mas a grande pergunta maioral de toda a Bíblia Sagrada não é o que é a vida, mas está em Lucas capítulo 18, versículo 18.
E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Existe duas vidas, se eu posso dizer assim: uma vida para o descanso, para o paraíso, uma vida eterna, e outra vida para um tormento eterno. A Bíblia vai falar, por exemplo, de 3 passagens, pelo menos de 3, existem outras, de restrições para herdar o reino de Deus. Para o inferno é liberado, lá não precisa de restrição, mas para o céu tem algumas restrições. Eu quero falar, por exemplo, somente de 3 passagens. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10, a Bíblia vai dizer: e não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, da quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, mas aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago com fogo e enxofre, que é a segunda morte. John Wesley, em uma das suas frases, ele diz que a frase "vivi como eu quis" é a frase mais falada no inferno. Charles Spurgeon tem 2 frases interessantes. Ele diz que Deus nos conceda que não fiquem tranquilos com o pecado, porque estar em paz com o pecado é dormir para caminho do inferno. Na outra ele diz: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Isaías capítulo 9, versículo 17, ele diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Isaías capítulo 33, versículo 14, os pecadores de Sião se assombraram, e o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará nas labaredas eternas, ou quem dentre nós habitará no fogo consumidor? O Cristo, o amor que muitos pregam, falou do inferno. Mateus capítulo 25, versículo 41 ao 46, mas eles lhes responderá aos que estiverem à esquerda, dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu estive com fome e não me deste de comer, eu estive com sede e não me deste de beber, estando estrangeiro vocês não me hospedaram, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, na prisão ou enfermo e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando não fizeste a um desses pequeninos, não fizeste a mim. Apartai-vos para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 10, versículo de número 28, ele diz: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 5, versículo de número 29, ele diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O inferno não é lugar de tirar férias, que você entra e depois sai. O inferno é eterno.
No inferno terá todo tipo de classe de pessoas possíveis. Juízes da Suprema Tribunal Federal de todo o mundo, presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, altos e baixos, pobres e ricos, falsos pastores, falsos obreiros estarão lá. E a verdade é que o teu dinheiro não te livra do inferno. O teu contra-cheque não te livra do inferno. Pelo fato de você ser pastor, não te livra do inferno. Ser dirigente de ciclo de oração não te tira do inferno. Só tem uma coisa que nos tira do inferno. João capítulo 1, versículo de número 12. Mas a todos que o receberam, Deus-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Atos capítulo 4, versículo 12, e nenhum outro há salvação, porque debaixo da terra nenhum outro há dado entre os homens, da qual devamos ser salvos. Aí Jesus entra em cena, em João capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer se livrar do inferno? Passa pelo caminho, passa pela verdade, passa pela vida, passa por Jesus, passa por Cristo. Somente Ele pode nos livrar. Mas para os justos, a vida eterna. Para os justos, irmão Moisés, é a vida eterna. Para os ímpios, aqueles que cometem o ato do pecado, inferno. Mas para os justos, mas para eu e você, olhe para esse crente bonito que tem um crente aí do teu lado, não tem? Diga assim: mas para os justos, mas diga com quem força, com quem vai para lá. Diga assim: mas para os justos, mas para os santos, nós nos encontraremos lá para a glória. Só quem vai glorifica a Deus, só quem vai exalta ao Senhor. Você veio para cá para entender que você é filho. O inferno não foi preparado para você, mas o céu te aguarda para a glória de Deus. O céu é o teu lugar. Ele estará de braços abertos olhando para você e vai dizer: vinde bendito de Deus, preparado. Vem bendito de Deus. Este lugar está preparado para você. Glorifica a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje está difícil de glorificar, né? Mas vai dar certo. Amém? Vamos lá. Os queridos, homens experimentaram a dor do inferno. Não tem coisa pior. Vocês estão me escutando, né? Amém. Tem gente que pensa que a pior coisa que alguém pode experimentar é a falta do dinheiro, é a fome, é a sede. Não. A pior coisa que o homem pode enfrentar, a pior tribulação que ele pode enfrentar, é morrer sem Cristo. Olhe para cá. Alguns homens na história morreram sem Cristo e experimentaram a dor do inferno. E eu quero falar alguns deles para que vocês entendam. Há um homem chamado de David Hume, que alguns estudaram para fazer o Enem, um grande historiador e filósofo escocês. Ele afirmava que todo conhecimento procede de experiências. Ele era empirista. Antes de morrer, ele suspira e diz: eu estou em chamas. E o seu desespero foi terrível. Napoleão Bonaparte, conhecido por muitos, um grande imperador, conquistou a maior parte da Europa. Antes de morrer, ele disse: o imperador morre solitário e abandonado,
e sua morte é terrível. César Borgia, o estadista militar político, antes de morrer ele disse: tomei providências para tudo ao decorrer da minha vida, só não para a morte, e agora tenho que morrer completamente despreparado. Talleyrand, um eclesiástico, ministro das relações exteriores, antes de morrer ele grita: eu sofro os tormentos dos perdidos. Carlos IX, antes de morrer ele diz: eu estou perdido e reconheço isso claramente. Mazarino, um político cardeal francês, antes de morrer ele grita: ó minha alma, o que será de ti? Thomas Hobbes, filósofo inglês, antes de morrer ele disse: eu estou diante de um terrível salto nas trevas. Thomas Scott, um presidente da Câmara da Alta Inglesa, ele diz: até este momento pensei que não havia nem Deus nem inferno, agora sei que ambos existem e estou entregue à destruição pelo justo juízo do Todo-Poderoso. Homens enfrentaram a morte. Nietzsche, embora foi criado dentro de uma casa de avós luteranos, ele dizia que o comportamento conservador estava ultrapassado. Mas antes de morrer ele disse: se realmente existe um Deus, eu sou o mais miserável de todos os homens. Lenin, um revolucionário e teórico político russo, antes de morrer, ele morre em confusão mental, pedindo perdão para as cadeiras e mesas pelos seus pecados. Winston Churchill, político britânico, muito conhecido também, antes de morrer ele grita: que tolo eu fui. Yaroslavinsky, presidente do movimento ateu universal, era um ateu convicto. Antes de morrer ele diz: por favor, queimem todos os meus livros e vejam o santo. Ele já espera por mim, ele já está aqui. Homens experimentaram a dor do inferno, mas se esses homens experimentaram a dor do inferno, em contrapartida, os santos encontraram o descanso eterno. Estevão capítulo 7, no versículo 56 de Atos, ele vai dizer: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à mão direita de Deus. John Payson diz: isto basta, Cristo morreu por mim, eu estou subindo para o trono de Deus. David Brainerd diz: meu desejo é servir a Deus e ser completamente devotado na sua glória. O guardião está comigo, porque a carruagem de Deus demora para chegar, e porque tarda. Quando ele disse isso, ele suspira e morre, porque a carruagem chegou. John Wesley, antes de morrer, ele diz: o melhor de tudo é que Deus está conosco, nós agradecemos-te, Senhor. Billy Brady, antes de morrer, ele disse o quê? Eu temer a morte? Coisa nenhuma, glória, pois, a Deus. Martinho Lutero, antes de morrer, ele diz: eu estou partindo e em breve vou render o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o teu espírito, porque tu me remiste, ó Senhor. Toplady, antes de morrer, ele diz: a doença não é aflição, nem o sofrimento, nem maldição, nem morte, nem dissolução. O céu está claro para mim, e já não existe mais nuvens. Ora vem, Senhor Jesus. Homens viveram tudo isso. George Whitefield, ele diz: Senhor, eu estou exausto em teu trabalho, mas não no teu trabalho. Dai-me mais uma oportunidade para me pregar a respeito do teu amor, mas se não, me sela e me faça morrer para o Senhor. Ele não teve mais outra oportunidade.
ele suspira e morre. Grande teólogo Moody, ele antes de morrer, ele diz: a terra recua e os céus se abrem diante de mim. Bem, antes de morrer, ele diz: o céu está se pondo, mas o meu está nascendo. Vou desta cama para uma coroa. Ele suspira e diz adeus. Tem uma frase na Bíblia que eu quero falar daqui a alguns dias, não sei até quando Deus vai cessar a minha vida aqui na terra, mas tem uma palavra, uma frase, irmão Franciel, que eu quero dizer, está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7, Paulo olhou para Timóteo, escrevendo para Timóteo, e disse: Timóteo, combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas sobre mim eu guardei a minha fé. Acabou, mas eu tive fé. Cessou, mas eu tive fé, para a glória de Deus. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Se Cristo nos chamar hoje, que Ele nos chame com fé. Se Cristo tocar a trombeta, que Ele nos chame com fé. Quem está entendendo esta palavra e entende que nós não somos daqui, trabalhamos aqui, vivemos aqui, mas nós somos do céu, do céu, do céu, do céu. Alabassuria mandorrace, terraceia mandorrace. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Sabe o corpo de tristeza? Sabe este corpo de tribulação? Sabe este corpo de depressão, ansiedade? Ele vai transformar num corpo glorioso conforme o seu. A nossa cidade está nos céus. E a regra é clara: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda, mas quem é justo, seja justificado, e quem é santo, seja santificado, pois já dizia a Sulamita: já despi a minha roupa, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Aí eu lembro de Tiago capítulo 4, versículo de número 8, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Levante as suas duas mãos em nome de Jesus, que nós possamos, a mais alto que você puder, que nós possamos experimentar o céu de glória. Você não foi feito para viver na terra, você foi feito para morar no céu de glória. A Bíblia diz que os anjos gritarão. Não baixe a sua mão, por favor. A Bíblia diz que os anjos vão gritar, anunciando na terra: os reinos do mundo voltaram, tornaram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele arrebatar a igreja, Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, apreciar os portões eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor da área 5, o Senhor da área 1, o Senhor da igreja Assembleia de Deus em Bacabal. Ele é o Senhor. Alabassuia mandorraceia malabassuia mai. Teraia mandosseia mai. Fique de pé, em nome de Jesus. Fique de pé. Em nome de Jesus. Se você estiver conectado com Deus, é todo mundo jovem, né? Dá para ficar de pé. Eu quero que você se conecte com Deus, para que você entenda que viver de qualquer jeito não dá. Eu orando pela tarde, eu disse: Senhor, se fosse pelos meus pecados, eu era o primeiro da fila do inferno. Eu era o primeiro da fila. Mas muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor não desistiu de mim.
Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor não desistiu de mim. E o Espírito Santo me faz te lembrar nesta noite que Ele não desistiu de você. O Espírito Santo não desistiu de você. Tem gente que fala, deixa esse de mão, ele só dá trabalho. Mas o Espírito Santo está dizendo, eu não desisti de você. Fecha os seus olhos em nome de Jesus. Sobre o trono, sobre o trono, sobre o trono, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Dá para louvar? Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vai forte. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode, dá para falar para ele? Eu ainda tenho fome, eu tenho Jesus, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. A mão no coração e diga para ele, eu ainda tenho, tu tem fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Aleluia. E qual é o som, qual é o som? Desce na terra, qual é o som, qual é o som? Diga para ele, qual é o som, qual é o som? Desce na terra, qual é o som? E esse é o som. Carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. O carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, nós te esperamos para dançar, para dançar. Yeshua. Quem tem glória já vai entregando para ele. Yeshua, Yeshua. Declara ele dizendo, vem, vem. Tua noiva apaixonada. O que é que vocês vão fazer? Para dançar.
essa pessoa que está do seu lado. Ore por ela. Você vai ser responsável por orar por uma pessoa. Você não vai negócio de transferir unção, porque isso não é bíblico. Mas você vai orar por ela. Talvez essa pessoa que está do seu lado está passando por uma tribulação que você nem sabe. Aí ela vem com um sorriso para cá para dizer que está tudo bem, mas só Deus sabe como ela está. Você vai orar por ela. O Senhor manda dizer que se tua oração for sincera diante dos céus, Ele renovará a tua alma, renovará os teus, renovará ministérios, dará graça, unção. Você já achou essa pessoa? Feche os seus olhos em nome de Jesus e comece a orar por ela. Eu vou deixar você orar por ela. Eu vou deixar você orar por ela. Oh, Espírito Santo, passa nesse lugar. Oh, Papai amado, passa nesse lugar. Onde tiver uma alma sincera, começa a encher nesse lugar. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo. Começa a sarar nesta noite, Espírito Santo. Por favor, amigo Espírito Santo. Passa o teu sangue, Jesus. Passa o teu sangue, Jesus. Jesus está sarando almas. Amabassuri, amandora basseri, amandora bassuri, amarras. E amandora bassuri, amandora bassuri, amandora basseri. Amabassuri, amandora bassoi, amandorai. Senhor, nós oramos nessa noite agora, Senhor. Renova esta vida agora. Em nome de Jesus, seja renovado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Os dias que você não orava, cessaram hoje. Os dias que você não pregava, cessou hoje. Jesus te encontra nesta noite. Os demônios já estão batendo em retirada, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E quem tem fé, faça o barulho que o diabo não gosta.